inconsequentemente, absolutamente. Tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala. Papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça. Segue palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Até que idade é compreensível uma pessoa morar com os pais? A pessoa se formou, trabalha, já tem um salário que lhe dê autossuficiência, está na hora de sair da casa dos pais, ainda que não seja para constituir uma família, para casar, enfim, mas está na hora de desocupar, né, para poder conquistar o seu próprio espaço? Será que é essa a filosofia? O outro lado da história, será que só porque eu posso agora me sustentar justifica eu sair da casa dos meus pais? Abandonar? Será que é um abandono? Enfim, o que é isso? Para nos ajudar a compreender ou confundir ainda mais as nossas ideias, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Mais Ribeirão para o programa Fala Sério, o escritor Menalton Braff. Também a assessora de comunicação Cris Paulino, a empresária Marili Medeiros e o psicólogo Guilherme Davoli. Meus caros, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Davoli, eu vou começar com você. Diga. Existe um marco para se dizer o seguinte, olha, a partir da formação deste histórico, ou desta personalidade, ou desta vivência, a partir daí o sujeito tem que procurar constituir o seu próprio caminho, o seu próprio espaço, tem que sair debaixo das asas dos pais. Não existe marco nenhum, não. O que a gente tem que considerar são dois aspectos. Qual é o tipo de projeto de vida, qual é o tipo de sonho que uma determinada pessoa tem, e esse projeto, esse sonho, para alguns pode começar aos 14, aos 15, aos 16, alguns podem começar aos 40, alguns podem ter projetos absolutamente semelhantes ao dos pais, então essa não é a questão. Mas eu gostaria de abordar um fato que eu acho que é muito legal. Quando você vai nos textos bíblicos, você encontra um único texto que repete 4 vezes, e que ele fala, deixa o homem, pai e mãe, une-se uma mulher, torna-se uma só carne. É uma definição de casamento que significa eu saio dessa família para criar uma outra, né? E é bacana porque ele não fala assim, o homem vai se unir a alguém, não. Ele deixa pai e mãe, quer dizer, ele deixa os sonhos, os projetos, aquela história, não quer dizer que abandona, tá? E ele cria uma história própria. Nós conhecemos uma série de pessoas casadas, oficialmente casadas, que, por exemplo, na hora que tem que tomar uma decisão sobre se deve ou não deve fazer uma determinada viagem, corre atrás do pai e da mãe para perguntar o que eles acham. Perceba que não é uma dependência financeira, mas é uma dependência de opinião. Isso quer dizer que eles não deixaram o pai e mãe, quer dizer que eles não casaram. Ainda que não morem na casa dos pais. Mesmo que more a 700 quilômetros dali, tá? Então, o problema de deixar pai e mãe é falar, caramba, esse casal aí, meu pai e minha mãe, eles criaram uma história que é deles. Essa história, por acaso, passou a incluir filhos, por acaso, ou por projeto, tá? Mas os filhos, eles não são a solução desse casal. Esse casal é um processo, ele anda junto. Se por acaso um desses filhos se encaixar tão perfeitamente que ele consegue andar junto, sem se sentir boicotado e sem boicotar esse pai e mãe, tudo bem, não há um grande problema nisso. Não é o mais comum, tá? Ou não deveria ser. Agora, na hora que eu busco o meu caminho, é porque eu tenho um novo projeto. Então, um novo projeto profissional, um novo projeto de relacionamento afetivo, um novo projeto de oportunidades para conhecer lugares no mundo, um novo projeto, seja qual for. E que mesmo tendo o apoio
dessa família necessariamente não deve acontecer junto, porque é a sua grande oportunidade de abrir o espaço. Infelizmente, o que a gente tem observado, quando a gente fala de pessoas bem mais velhas, né, e aí se cita números, 30, 40 anos, que estão junto com os pais, se coloca de uma forma generalizada, e não pode ser. Então, por exemplo, você encontra pessoas mais velhas morando com os pais porque estão ajudando seus pais. Esses pais precisam de uma ajuda e eles predispuseram a isso. Se isso para eles não interfere nos seus sonhos, nos seus projetos, está ótimo, funciona. Por outro, eu encontro pessoas que não saem dos pais porque aquilo é tão cômodo que eles simplesmente utilizam aquilo como um esconderijo. Os projetos deles correm lá e aqui eu uso e usufruo dessa família. Aí me parece que é um abuso, né? Então, não podemos generalizar e falar, olha, a pessoa com tantos anos tem que sair da família. A pessoa que fez faculdade tem que sair da família. Há poucas décadas atrás, você com 18, 19 anos era chamado de adulto. Hoje está cheio de gente de 30 anos que ainda não conseguiu definir um caminho na vida, né? Agora, não é para ficar dependendo desses adultos, não é para ficar dependendo dessa estrutura que está atrás dele. Esses caminhos, eles vão ser definidos pessoa a pessoa, passo a passo. Eles não podem ser colocados como sendo uma regra única. Eu colocaria assim, você tem um sonho, se você tem um sonho, ele cabe na tua casa. Se ele não couber na tua casa, vai sonhando e acredita que aqueles que te colocaram no mundo vão te ajudar a alimentar esse Entendi. sonho. E pela história do Bolero de Ravel, o personagem, qual é o perfil da personagem? O personagem é aquele que rejeita ou recusa a sociedade deixada pelos pais. Ele não aceita, ele é contra o consumismo, ele é contra a hipocrisia generalizada, ele é contra tudo isso, então ele não quer participar, ele não quer ser conivente dessa sociedade. Então não sai de dentro de casa. Não é contraditório, Guilherme da Vole? Quer Pior dizer, que não, é um porque revolucionário de dentro do quarto? Ué, mas se você parar para pensar, nós somos cercados de revolucionários que ficam, por exemplo, no Facebook, fazendo protesto contra o governo, mas que também faz falcatruas em casa, dentro do trabalho, no dia a dia. Então, é um revolucionário que tem um discurso contra partidos, contra um monte de coisa, mas ele não é honesto também, ele também aceitaria uma propina, ele faria um monte de coisa. Então, nesse sentido, infelizmente, não é contraditório, seria bom que fosse, né? O que a gente observa é que está aumentando muito uma coisa chamada fobia social. Tá? Eu não vou me estender nisso, porque senão a gente escapa do tema, tá? Mas pessoas com medo do mundo que está do lado de lá da porta. Então, eles se fecham aqui. Mas não é simplesmente querem morar com os pais. Eles querem morar com os pais e querem que esses pais sejam aquilo que eles querem, né? Uma coisa é eu falar, não, meus pais são legais, eu vou ficar com eles. Outra não, sabe, meus pais têm um monte de defeito, eles têm que melhorar porque eu vou ficar aqui, e eles têm que cuidar de mim do jeito que eu quero ser cuidado por eles. E aí eu começo a buscar esse tal do mundo perfeito. E dentro do mundo perfeito, aqui dentro, é mais fácil de eu ter algum controle do que lá fora, onde eu tenho que competir com pessoas da mesma idade, eu tenho que competir com o mercado de trabalho, tenho que competir por beleza, tenho que competir por estética, por uma série de outros fatores. E isso vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. A gente tem ouvido muito um discurso de jovens já dizendo que não, eu prefiro, por exemplo, fazer faculdade na cidade que eu estou, já continuar com a família e construir as coisas por aqui. Tá? Você fala assim, eles gostam muito dos pais, eles querem ficar juntos. Não, eles têm medo de morar numa república, de morar numa outra cidade, de trocar para outro lugar. É diferente de alguém que quer morar na cidade por outros motivos. Não, medo de se arriscar no mundo. Então, quando você volta e pega a década de 70, 80, em que o grande sonho, o grande projeto era ir para longe, né? Eu às vezes brinco e falo que na minha época de faculdade, a gente escolhia faculdade por quilômetro, né? Quanto mais longe de casa era melhor, porque você sumia, né? Ia para um outro canto. Hoje, muitas vezes, falam, não, eu quero ficar aqui, protegido, a situação está legal, então eu sou um rebelde, sim. Meu pai fala, olha, você chegou no horário, você aprontou, você isso, aquilo, mas não passa dessa rebeldia, porque lá fora eu não encaro, lá fora eu tenho medo, porque o mundo, para mim, ele é muito violento, a relação com as pessoas é violenta. Quer dizer, é o sujeito que consegue ser uma autoridade em casa. Um autoritarismo, com autoritarismo. Ele não consegue impor essa autoridade de opinião, de personalidade, é isso? Sim. Eu acho que é fácil a gente perceber que todo mundo que grita muito é porque não tem nada para falar, né?
Muito. Ah, você matou a pau. Tem até um vídeo aí, Júnior. Tá na agulha? Tem um flagra que eu gostaria que vocês vissem. Tá na agulha do tempo do LP. Pois é, você vê. Você foi para a década de 70, pô. Tá bom. Ó, tá na agulha aí. Presta atenção nesse flagra antes da gente ir pro intervalo. Olha isso aí, ó. Guilherme, passa a farofa, por favor. Pai e mãe, a gente precisa conversar. Vocês sabem que eu tenho já 30 anos, né? E ainda tô morando aqui com vocês. Na minha idade, todos os meus amigos já começam a fazer planos, alguns deles até concluir planos, né? Família, trabalho, promoção no trabalho e tal. E eu comecei a pensar, porra, Guilherme, será que não é você que tem que pegar esses tijolinhos e começar a construir essa estrada que será a estrada que você vai seguir pro resto da sua vida, cara? E aí, eu pensei que tá na hora de vocês saírem de casa. Nós? Pai, a gente não tem mais idade pra isso, não. Eu não tô entendendo. Ô, mãe, seu bebê cresceu. Às vezes eu fico até mal de trazer uma menina aqui, porque é um constrangimento, entende? Sai menina de baby doll. Mas a gente não quer ir embora. Oh, e você acha que eu quero? Eu tô fazendo isso porque é o melhor pra mim. Mas por que você não sai? Como é que eu vou sair? Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Vocês têm a vida estabilizada, deve ter uma poupança gosto, o senhor tá forte, tá bacana. Pode pegar, alugar uma autonomia de táxi. Trabalha de madrugada, faz teu bico. Você não queria morar na praia? Por que você não mora? Eu vou morar na praia. Eu acho que você tem condições de conseguir um lugar melhor que esse pra morar. Melhor que esse aqui? É. Como é que consegue um lugar melhor que aqui, pai? Aqui tem tudo perto. Tem farmácia perto, tem mercado perto, tem minha academia, tudo walking distance. Mas, meu filho, a gente ajuda você a procurar um outro apartamento. Não, mãe. Me acostumei com isso aqui. Fora as correspondências, que vai ter que trocar cadastro, tudo, endereço, muda, é uma confusão. Guilherme, a gente não vai sair. Ô, pai, você tá fazendo isso que já é difícil ficar impossível. Meu coração tá cortado. Meu filho, mas por que você quer que a gente saia daqui? Também não fala assim, mãe. Parece que eu sou um monstro. Eu não quero que você saia assim, não. A porta dessa casa está sempre aberta para vocês. Não literalmente, você liga e fala: filho, porra, pensei em fazer um feijão para você. Que cara é? Levanta essa cabeça. Não faz assim. A gente é família, gente. A gente é família. O que vocês querem? Vocês querem uma semana? Uma semana. Eu vou me sacrificar por vocês, porque é isso que filhos fazem. Seu Guilherme, já enchi a banheira. Obrigado, Solange. Aliás, Solange tá meio sem receber, né? De repente seria bom se vocês depositassem na minha conta que eu já pagava em espécime para ela esse ordenado. Por exemplo, os pais também que vão moldando essa personalidade enfraquecida em termos emocionais, Mais caseira. mais caseira. Tá. Tem sim, mas eu acho que essa intenção ela não é tão clara assim, não. Não é tão intencional. Porque o que a gente mais ouve é o pai falando que, ou até acreditando que ele está preparando o filho para o mundo, né? Uhum. Então, é aquele pai que chega, o filho aos 17 anos, ele fala, pô, vou mandar meu filho para passar uma temporada nos Estados Unidos, para ele ter independência, ou vou mandar meu filho para a Europa, não sei o quê. Só que 17 anos ele nunca deixou o filho pegar ônibus, nunca deixou o filho atravessar a rua sozinho, nunca deixou o filho posar na casa de alguém, né? Uhum. Porque ele tem medo do mundo daqui, e aí ele quer mandar para onde? Esse filho não está preparado para o mundo. Não é porque você foi para um outro país para viver, na maioria das vezes, na casa de uma outra família que também vai te proteger, que isso você está tendo autonomia. Autonomia você desenvolve para viver a tua vida sentado na mesa e discutindo assuntos, né? Chegando a conclusões, que são coisas que depois você vai fazer com seus colegas na escola, vai fazer dentro de uma empresa. E no meio desse conjunto de autonomias desenvolvidas, chega uma hora que você começa a pegar os seus projetos, os seus sonhos, e fala, não, agora eu vou encarar isso e vou me atirar no mundo. Sabe? Mas não é atirar loucamente, eu me atiro porque tem consistência aquilo. Então, uma criança que aprende a discutir questões financeiras, questões de estudo, questões de relacionamento desde pequeno dentro de casa, ela está sendo preparada para na hora que ela tiver realmente um motivo, ela sair da sua casa, quer aos 17, quer aos 20, quer aos 30, quer sozinha, quer casado, para outra cidade, para morar na casa ao lado, sabe? Mas sabendo o porquê que está indo, né? E sabendo que aquele não é um momento de rompimento, de tristeza e nem de briga, tá? A não ser em casos muito específicos. É um momento de autonomia. E nem que faz de muito abandono, bem, né? de forma alguma. Se virar abandono,
como ela acabou de colocar na história pessoal, né? Pô, é porque houve um motivo muito específico, né? E que muitas vezes passa pela ignorância de quem abandona e que só vai se aperceber disso alguns anos mais tarde, quando percebe. Tá? Então, eu acho interessante pensar assim, eu quero ter meus filhos perto de mim. Não, estou preparando o filho para o mundo. Não, prepare o teu filho para que ele seja uma pessoa. Se ele vai estar junto, se ele vai estar longe por projeto, tá ótimo. Se ele vai estar junto por repressão, ou se ele vai estar longe porque está fugindo, então nós temos um problema. Viver com os pais até mais tarde, ou sair da casa dos pais até mais tarde, isso influencia também numa reta de chegada? Não consigo ver Relação. nenhuma relação direta. O que eu acho que é interessante pensar é que a expressão sucesso está diretamente ligado a você vencer o outro e a expressão excelência a você vencer você mesmo, né? Então, quando você está vencendo você mesmo, você está num processo de crescimento, de excelência. Quando você está vencendo o outro, isso é muito vago, né? A gente tem visto, especialmente nesse período de crise econômica, pessoas que entraram em determinadas empresas, cresceram que nem um rojão em 10 anos, grandes cargos, acabaram de ser despedidas, não tem espaço em lugar nenhum, justamente porque elas foram tanto sucesso que ninguém quer elas por perto, porque elas são concorrência perigosa, né? Então, é interessante observar, os pais podem ajudar, sim, no sucesso e podem ajudar na excelência. Os pais podem atrapalhar o sucesso e a excelência, mas o que eu acho que cada pessoa precisa estar buscando é a excelência. E a excelência você propicia ao outro quando você dá ao outro a possibilidade da troca de ideias. Então é muito legal quando o pai e a mãe sentam com os filhos, a escola senta com os alunos e começa a perguntar, e aí, o que você acha, o que você pensa? Você gostou dessa música, não gostou? Por que não gostou? E não simplesmente, não gostei porque você não é música do meu tempo. Não, você não está buscando a sua excelência. Tá, aí você tem as suas opiniões, você vai estar preparado para ir se vencendo. A partir daí, a possibilidade de você ser feliz com certeza é maior.